pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero contar para você como foi a qualificação do meu doutorado. Se você gosta aqui dessa série, o Diário do Meu Doutorado, aproveita para já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, habilitando o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Para quem não sabe, eu faço doutorado em Ciências Sociais, mais especificamente na área de Sociologia do Trabalho, na PUC de São Paulo. Nesse exato momento, eu estou em Varsóvia fazendo um intercâmbio como parte da minha pesquisa do doutorado e antes de voltar para cá, eu fiz o meu exame de qualificação no Brasil. O que é o exame de qualificação? Depois de cumprir alguns pré-requisitos, como créditos de disciplinas, tem que cursar um determinado número de disciplinas, algumas disciplinas específicas, tem que apresentar os testes de idioma, etc, etc, depois de cumprir todos esses créditos e requisitos. E também desenvolver o seu texto da tese de uma maneira que os professores consigam avaliar. Então, no meu caso, foi a introdução e mais 2 capítulos. A partir disso, eu pude apresentar esse texto e fazer um exame de qualificação, que é quando uma banca de professores, incluindo a minha professora orientadora e mais 2 professores convidados, participam e vão ouvir uma apresentação minha com relação à tese e me dar um feedback para ver se eu sou aprovada ou não. Sendo aprovada na qualificação, eu posso prosseguir com a minha pesquisa, essencialmente quando tiver pesquisa de campo. Esse feedback é importantíssimo porque imagina só se você não tem nenhum tipo de avaliação assim e você faz o doutorado durante 4, 5 anos e ao final vai defender a sua tese e ela não passa porque ela tinha questões básicas que poderiam ser corrigidas antes. Então esse exame é muito importante para te dar um aval para você prosseguir com a sua pesquisa. O tema principal, tô aqui com a minha tese impressa porque eu fiz 1 milhão de anotações nela durante o exame de qualificação. O tema da minha tese é Produtividade Compassiva como proposta humanizada de trabalho no capitalismo. Eu estudo então como que os trabalhadores budistas, com uma mente de compaixão, conseguem humanizar mais a sua produtividade, as suas relações de trabalho, mesmo dentro de um sistema que é tão focado na concorrência, em um passar por cima do outro, como no capitalismo. Como que eu me preparei para a qualificação? Vou dizer que eu estou no penúltimo ano do doutorado, ele está previsto para terminar no ano que vem, só para você ter uma ideia de quando foi que a qualificação aconteceu. Durante os 2 primeiros anos do doutorado, eu foquei em cumprir os créditos das disciplinas, em ler bastante, estudar bastante e já escrever basicamente a parte teórica assim, do trabalho, de ir para pesquisa de campo, onde eu vou levantar os dados e fazer essa análise. No final do ano passado, eu conversei com a minha professora, a gente realinhou o cronograma, e aí ficou decidido que durante o mês de janeiro, ou seja, durante as férias da universidade, eu faria toda a revisão do texto de acordo com os apontamentos que a minha professora orientadora tinha feito, para assim que a secretaria da pós-graduação voltasse de férias no início de fevereiro, eu já pudesse marcar o exame de qualificação. O fato é que eu já tinha iniciado a minha viagem para o intercâmbio ali entre fevereiro e março, e eu passaria o mês de abril no Brasil por conta do aniversário do meu filho, que foi em abril, então eu tinha decidido que eu ia interromper esse intercâmbio naquele momento para ficar um mês no Brasil, ficar um tempo lá com o meu filho e aproveitaria para fazer algumas outras coisas, inclusive o exame de qualificação. Felizmente deu tudo certo e eu consegui marcar então o exame de qualificação para o dia 18 de abril, 3 dias antes de eu viajar novamente para a Polônia. Eu quis marcar o mais próximo possível da data da minha viagem para eu ter mais tempo para me preparar. Então, no mês de janeiro eu me dediquei à reescrita, à revisão do texto da minha tese para poder apresentá-lo para os professores ali no final desse período. Só que antes de enviar para os professores em si, eu enviei novamente para minha professora, ela fez novos apontamentos e aí sim, cerca de um mês depois, eu consegui mandar o texto final da qualificação para os professores convidados. Que funciona você convidar os professores. De modo geral, a banca da qualificação vai ser composta pelo seu professor orientador, mais um professor do próprio programa que você precisa convidar e mais algum professor convidado. E aí a regra vai depender muito da instituição. Tem instituições que eu já ouvi falar que você tem que chamar alguém de outra instituição, de fora. Lá na PUC isso não foi necessário, então eu convidei um professor de um outro programa, que é de Ciências da Religião, porque ele já tinha me ajudado com algumas coisas, então eu já tinha um relacionamento legal com ele, e eu queria muito o feedback dele para essa parte da religião, do budismo dentro do trabalho. E aí o outro professor que eu convidei era um professor com um viés
metodológico diferente do meu, justamente porque eu queria que ele trouxesse esse lado mais crítico. Se você tá pesquisando como que faz a qualificação, tal, assim, eu devorei, acho que todos os vídeos no YouTube que existiam sobre esse tema para eu poder me preparar. O que eu quero te dizer de verdade, e isso eu lembro desde a minha qualificação do mestrado, me ajudou bastante a ficar mais tranquila, pensar que a qualificação, se você tá chegando até a sua qualificação com o seu professor orientador te falando como que tem que ser feita cada coisa, se você já fez as revisões, vai ser muito difícil você ser reprovado numa qualificação. Eu mesma nunca ouvi falar de alguém que tenha sido reprovado num exame de qualificação. Porque até você chegar no exame, você já passou por várias etapas de produção acadêmica que validam o seu trabalho. O exame de qualificação, ele não vai servir para te aprovar ou te reprovar. Ele vai servir justamente para que os professores te deem um feedback para que você melhore a sua pesquisa até a defesa. Então, não tenha medo. Eu sei que é difícil, a gente fica nervoso mesmo, mas lembre-se disso, você está indo lá para receber esse feedback, e aí depois que você recebe esse feedback, você vai ver com o seu professor orientador o que você vai efetivamente implementar para continuar então a sua pesquisa até a defesa. Então, depois de convidar os professores, né, tem toda aquela coisa de acertar a data, quando que todos podem, etc, leva um tempinho. Depois que eu acertei a data com todo mundo, eu disponibilizei então a versão final até então do meu texto, da tese, para que eles pudessem ler. Como que foi o dia da qualificação? É muito importante você chegar na qualificação com tudo o que você puder saber sobre a sua tese. Então, cerca de uma semana antes, eu fiquei totalmente imersa nisso. Eu ficava lendo e relendo a tese, assim, porque eu não queria ficar com dúvida se eles fizessem qualquer tipo de pergunta. Não sobre conhecimento, porque eu poderia muito bem falar, não, isso eu preciso pesquisar mais, mas sobre a tese em si, sabe? Objetivos, a justificativa. Então, eu queria estar com tudo isso, assim, muito afiado. Eu mergulhei na minha tese, assim, uma semana antes do exame de qualificação para chegar lá no dia como quem tá se preparando realmente para uma prova, sabe? É muito difícil não mexer no texto até lá, porque se você mexe no texto e você apresenta algo no dia da qualificação que os professores não leram no seu trabalho que você entregou para eles, eles vão perguntar, mas por que isso não tá aqui? Então tem que dar uma segurada nesse momento, deixa para fazer as alterações depois, ou até comenta que você pretende fazer, pergunta a opinião deles no dia da qualificação, mas não apresenta coisa que tá diferente do seu trabalho impresso ali que você entregou para eles lerem, porque eles vai criar esse ruído, assim, não fala, ué, mas você tá falando isso, mas aqui tá escrito outra coisa e tal. Bom, eu imprimi o trabalho, encadernei e entreguei para cada um deles, tanto a versão eletrônica quanto a versão impressa, porque eu sei que alguns professores preferem escrever e outros preferem ver no computador, enfim, eu dei as duas opções para eles, eu entreguei no começo do mês, assim, logo que eu cheguei no Brasil, já entreguei para eles essa versão impressa e a versão eletrônica também, então eles tiveram aí mais ou menos, sei lá, uns 20 dias para conseguir ler o trabalho, foi tudo bem. E eu também imprimi uma cópia para mim e levei comigo para poder fazer anotações à medida que eles iam fazendo esses apontamentos. E essa é uma coisa que eu recomendo para você. De nada adianta você estar lá no seu exame de qualificação, os professores falando um monte de coisa importante e você não anotando nada. E particularmente eu prefiro anotar a gravar para transcrever depois. Mas você pode gravar se você quiser. Eu vi alguns vídeos de pessoas recomendando. É que eu acho que quando a gente escreve ali na hora, isso ajuda a gente a clarear melhor os pensamentos e tirar dúvidas, caso surja alguma dúvida de acordo com a orientação que o professor está dando. Ou você pode fazer as duas coisas também, veja aí o que é melhor para você. Eu preparei uma apresentação no Canva, bem bonitinha, com os dados básicos da minha tese até então. E uma coisa, assim, que eu acho que a minha formação em comunicação e marketing me ajudou foi, eu preciso vender a tese para eles, eu preciso vender que essa pesquisa é boa. Então, eu comecei a minha apresentação com a justificativa. Aí vai ser uma escolha pessoal sua, você pode fazer na ordem que tá mesmo, né, o seu trabalho, então, introdução, objeto de pesquisa, justificativa, metodologia, tal, mas eu optei por começar com a justificativa. Por que esse trabalho é importante para a sociologia do trabalho? Por que esse trabalho vai ser importante para o mercado? Por que esse trabalho é importante para a minha carreira e por que eu quis estudar esse tema? Então, de cara, eu já começo então com um propósito, que para mim é uma boa prática com relação a qualquer tipo de apresentação ou projeto ou iniciativa, enfim.
E isso ali já deixa de cara que eles falam assim, não, realmente a pesquisa é muito importante e tudo mais. Então você já meio que já mostra ali no começo a que você veio. Depois eu trouxe o referencial teórico, ou seja, para mostrar para eles que eu tinha feito ali aquele estado da arte que eles chamam, né, de pesquisar e de fazer um levantamento, para eles entenderem qual seria então. Daí veio em seguida a metodologia que seria usada para atingir determinados objetivos. Então foi assim que eu montei a minha apresentação. A minha professora falou que eu não precisava apresentar no PowerPoint, eu poderia só falar, mas eu preferi levar e deixar rolar na hora o que seria mais confortável para todo mundo. E no final das contas a gente foi levado para uma sala que tinha PowerPoint, tinha tudo, a estrutura lá. E foi muito bom ter feito isso, porque os outros 2 professores gostaram de ver os slides na tela. Agora, os slides não é para você copiar e colar o texto do seu trabalho. Você vai colocar os tópicos, você vai colocar... É só um guia para te referenciar aquilo que você está apresentando. Então, se você quiser, eu vi que algumas pessoas fazem isso, você pode levar impresso um script do que você vai falar, não exatamente cada palavra, mas uma lista de tópicos, para você não esquecer, que vai ser um resumo dos pontos ali da sua tese para você apresentar. Veja o que vai te deixar mais seguro na hora de apresentar, sabe? Então tem muito esse ponto. Você vai apresentar o seu trabalho para esses professores com o objetivo de ter um feedback deles para a sua pesquisa ser aprovada e você continuar para a próxima etapa, né, do seu trabalho, da sua tese ou da sua dissertação, por exemplo, se for no caso do mestrado. Então tudo o que te deixar mais tranquilo com relação a isso, faça, né? Porque no final das contas você tá ali com uma postura humilde, sabe? Não defenda com unhas e dentes o seu trabalho. Obviamente que você tem que ser apaixonado pela sua pesquisa, mas você tá ali para aprender com os professores. Então, essa tem que ser a postura. E não ficar, sabe, retrucando se alguém falar alguma coisa, a não ser que o professor tenha realmente tido um entendimento equivocado do que você está querendo fazer. Vale a pena você anotar e falar muito obrigada pelo feedback, vou ponderar essa questão aqui, para fazer as modificações no trabalho, de modo geral. Mas se o professor falar alguma coisa tipo assim, eu não achei que essa metodologia é boa e você acha que ele tá achando isso porque você não explicou direito, aí sim você fala, não, olha, o que eu busquei fazer foi isso, isso e aquilo. E aí você vai ter esse segundo feedback dele de acordo com a sua explicação com mais clareza. Aí eu queria dar meio que um toque final, assim, me ajudou bastante com o dia da qualificação. O exame foi agendado para 10h30 da manhã. E aí, o que eu fiquei pensando na minha cabeça? Gente, 10h30 já é quase 11 horas, 11 horas já é quase a hora do almoço. Os professores vão chegar lá, eles estão desde as 7 horas da manhã na faculdade, eles vão chegar lá, eles vão estar meio mal-humorados já vão estar com um pouco de fome. O que eu vou fazer? Eu vou levar alguma coisa para eles comerem. Fiquei meio em dúvida o que eu levaria e tal. Aí eu acabei levando um bolo simples, assim, que também tivesse uma cobertura de chocolate, não sei o que lá. E foi ótimo ter levado, assim. Quando eu cheguei com esse bolo, nossa, foi uma festa. Ah, tem bolo, nossa, que legal, etc, etc. Então, assim, eles fizeram... Então, assim, se eles estivessem morrendo de fome, eles já comeriam o bolo logo no começo, eles deixaram pra comer no final. Mas acho que foi um agradinho bacana, sabe? Então, considere o horário que você vai fazer o exame de qualificação e leve alguma coisa para que eles não fiquem ali morrendo de sede ou de fome ou o que quer que seja. Vale a pena você considerar, é um pequeno agradinho, assim, que eu acho que faz toda a diferença, sabe? E bom, por fim, vou só reforçar, leve um bloco de notas, leve o seu trabalho impresso, leve canetas várias para não correr o risco da caneta falhar e você não ter como anotar, inclusive para você emprestar para o professor se ele precisar de alguma caneta, às vezes acontece, né? Vai preparado, leva tudo. Outra coisa também, e teve uma coisa que aconteceu, gente, vocês não têm noção. Um dia antes do meu exame de qualificação, o meu notebook morreu, simplesmente morreu. Ele ligava e desligava sozinho. E eu falei, pronto, ferrou-se, né? O que eu vou fazer? Por sorte, não, assim, por organização, a minha apresentação estava na nuvem, eu sempre faço esses arquivos importantes, eu nunca deixo no dispositivo, eu sempre deixo em algum serviço online para eu poder acessar de qualquer dispositivo. Minha apresentação estava na nuvem, então eu salvei no tablet, né, eu tenho um iPad e levei o iPad para fazer a apresentação, porque o meu computador não ia ter a menor condição. E aí... O iPad, ele tem que ter um adaptador para ligar, então eu já tenho tudo isso também como parte, assim, das minhas ferramentas de trabalho, já levei tudo isso, levei carregador, então, assim, não deixa tudo, pensa em tudo que pode dar errado
e faz o plano B para as coisas, entendeu? Então, levei o iPad, levei o adaptador, fiz a apresentação bonitinha lá. Se eu não conseguisse ligar no projetor, eu tinha o iPad para mostrar para eles, então também daria certo. E se realmente eu não conseguisse mostrar nem projetar, eu poderia abrir no meu celular para ir me guiando pelos tópicos e ir apresentando para eles. Então eu pensei em todas as possibilidades, como uma pessoa ansiosa que sou, isso me ajuda, a organização me ajuda a acalmar a minha mente, ficar mais tranquila com a apresentação em si. Roupa. Isso é uma coisa legal também. Eu fui o mais sóbria possível. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho esse estilo meio roqueiro e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu tenho cabelo colorido, aí eu vou com meu cabelo preso, eu fui de óculos, eu fiz uma maquiagem neutra, eu fui com uma roupa mais sóbria, assim, no meu estilo, né? Blusa preta, mas eu coloquei uma saia, uma meia calça, um sapatinho Oxford, uma coisa mais sóbria, realmente. Eu cheguei, a minha professora falou, nossa, como você tá bonita, etc. E eu falei assim, ah, não, professor, obrigada, tal. Mas assim, vai com uma roupa que você iria pra uma entrevista de emprego, talvez. Acho que é isso, sabe? É um socialzinho, sem ser muito exagerado, mas também não é informal. É como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego, no final das contas acaba sendo, né? Os professores foram muito legais comigo, eles deram bons feedbacks, fizeram críticas construtivas, eu anotei absolutamente tudo. Depois que acabou a qualificação, e daí eles assinaram a ata, lá tá, ela tá aprovada? Tá aprovada. Eu falei, ai, que alívio, etc. E aí eu consigo seguir para a próxima etapa da pesquisa, que é efetivamente fazer a pesquisa de campo, tem que passar pelo comitê de ética da faculdade, tudo. Depois de fazer a pesquisa de campo, eu vou fazer o levantamento, a apuração desses dados, vou fazer a análise, tudo isso ali junto com a minha professora orientadora, para aí escrever o texto final da tese com todas essas ponderações. E aí defender a tese daqui a um ano. Ai, gente! Eu tô aproveitando também esse intercâmbio aqui em Varsóvia para não apenas levar considerações para minha pesquisa de campo, mas ter essa troca realmente com outros pesquisadores e conseguir levar outros fundamentos teóricos para minha própria tese, e tem me ajudado muito, muito, assim, o pouco tempo que eu tô aqui, eu já consegui, assim, enriquecer meu trabalho de uma maneira absurda. O que tem me ajudado muito também é me dedicar todos os dias um tempinho para minha tese, seja escrevendo, seja revisando, seja estudando algum material, porque isso faz com que eu não perca o contato com ela e esteja sempre escrevendo, sempre atualizando, para não deixar para escrever um monte de coisa depois, assim, a toque de caixa, sabe? Então, ter esse hábito de todos os dias fazer um pouquinho, que sejam 15 minutos dedicados à tese, tem me ajudado bastante com a prática, e isso é uma dica que eu dou também para quem tem dificuldade com escrita acadêmica. Depois que os professores terminaram a qualificação e foram embora, eu já tinha combinado anteriormente de ficar mais um tempo com a minha professora para discutir com ela os próximos passos, para discutir com ela, a partir das sugestões dos professores, o que efetivamente eu vou modificar na minha tese, porque você não precisa acatar todas as sugestões. Eles deram as sugestões, fizeram as críticas dele, e aí a sua professora orientadora tá ali justamente para te orientar sobre o que faz sentido colocar no seu trabalho ou não. Então a gente pensou várias coisas, a gente vai mudar o título, eu ainda tô pensando aqui como que vai ficar esse título. Uma primeira ideia foi trabalhadores budistas numa sociedade capitalista, produtividade compassiva como proposta humanizada de relações de trabalho. Aí um dos professores falou que proposta é meio assim, talvez fazer uma análise. Então a gente tá reformulando esse título. Fizeram alguns apontamentos assim sobre uma coisa ou outra, e daí eu fui anotando aqui. Eles também trouxeram outras ideias de pesquisas que eu poderia desenvolver a partir da tese, o que foi bastante enriquecedor, porque às vezes a gente fica ali pensando, eu quero escrever um artigo, mas não sei exatamente o quê. E aí, então, foram boas ideias, assim, que eu anotei para poder pensar a respeito de como eu vou produzir, desenvolver esse material. Falaram de alguns pontos ali da tese que eles acharam que, olha, isso aqui ficou too much, vai entrar num caminho que vai complicar a sua escrita, tira essa parte. Eu concordei, minha professora concordou também, já tirei essa parte do texto. Então, basicamente, eu defini esses próximos passos com a professora. Então, agora, o que eu preciso fazer, além do que eu já estou fazendo, esse intercâmbio, continuar a escrita da tese, etc, etc, é passar a minha pesquisa pelo comitê de ética, o comitê de ética da faculdade aprovando, eu já inicio, então, a pesquisa de campo. E a minha ideia é fazer essa pesquisa de campo
quando eu retornar ao Brasil, eu já vou começar online esse contato com os monges budistas e com trabalhadores budistas, que são as pessoas que eu vou entrevistar, mas eu vou fazer a pesquisa de campo presencial, quero ir lá, vai ter observação, vou no retiro budista, etc. Planejando fazer isso no segundo semestre, quando eu já estiver de volta no Brasil. Isso eu vou ter que pedir, então, a extensão do meu prazo final do doutorado, que seria no primeiro semestre do ano que vem, eu vou mudar para o segundo semestre, porque entrou justamente esse intercâmbio agora. Se eu não estivesse fazendo esse intercâmbio, eu conseguiria cumprir esse prazo aí do primeiro semestre do ano que vem. Mas como eu tô fazendo o intercâmbio, a minha professora acha, e eu concordei, que vale a pena eu espaçar um pouquinho mais, já que eu tenho essa possibilidade de expandir o tempo do doutorado, para fazer uma coisa com mais qualidade, com mais calma, para eu me dedicar a esses estudos aqui e poder acrescentar isso ao meu trabalho. Então, gente, é isso. Fui aprovada na qualificação do doutorado, é uma grande etapa aí concluída, fiquei muito feliz por tê-lo feito. Espero que esse vídeo de alguma maneira tenha trazido algumas dicas boas para você que esteja passando por isso. Se você tiver alguma dúvida, nossa, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, deixa um comentário aqui embaixo. Já é a minha segunda qualificação, então, porque eu passei pela qualificação no mestrado alguns anos atrás e agora da do doutorado, então eu tenho uma certa experiência para poder ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Deixe seu like nesse vídeo, então, se você gostou. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!